Olá, esse é o Nossa História, Nossa Memória, um projeto incentivado pelo Funcultura, Fundarte e Governo do Estado de Pernambuco, um podcast que escuta o tempo, as pessoas e os territórios. E nessa temporada, entramos nos espaços onde a cultura é vivida, criada e reinventada todos os dias por mulheres incríveis. Eu sou Josi Marinho, jornalista e produtora cultural natural de Carpina, na zona da Mata de Pernambuco. Trabalho há mais de 10 anos contando histórias do nosso povo, seja na rádio, na escrita e agora aqui no nosso podcast. Eu acredito que preservar a memória é também cuidar do nosso futuro. Hoje, o Nossa História, Nossa Memória caminha pelas ruas de Carpina, na zona da Mata Norte de Pernambuco, para chegar até a casa de uma mulher que escreve com o coração, mas não tem medo de ser visceral. Esther Liu, ou Esther Cristina de Leme Sabino, nasceu no Recife, mas fincou raízes em Carpina desde criança. É poeta, contista, cronista do cotidiano. E em 2017 fez história ao ser a primeira mulher a vencer o prêmio Pernambuco de Literatura com o livro Das Tripas Coração. Com palavras afiadas e sensíveis, Esté escreve sobre política, corpo, afetos e memórias, e faz da literatura um ato de existir com coragem. Ela tem uma escrita visceral e feminista, e explora as vivências da mulher do interior de Pernambuco. Esté, que alegria recebê-la aqui no nosso podcast Nossa História nessa Memória. Nesse dia tão especial, estamos aqui sendo recebidas na casa dos seus pais, em um dia chuvoso, um sonzinho aqui da chuva, como você pode bem estar observando. Então é um dia assim, muito poético, que nos inspira, inclusive, até mesmo aqui nessa entrevista. Eu já quero começar te perguntando, né? Quando é que você percebeu que as palavras podiam ser também um território de cultura, de resistência? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço o convite, seja bem-vinda também aqui. O dia está propício mesmo, né, para molhar as palavras com a chuva. Aqui apresentação boa, chega a me sentir importante. A minha relação com as palavras começou muito cedo. Eu era muito pequena quando eu desenvolvi, não, quando eu exercitava a escrita. Mas era aquela escrita de gaveta, aqueles escritos de guardar para mim, aquela escrita medrosa que não queria ser lida por ninguém, ou que tinha mais aquele tom confessional, uma coisa mais íntima e mais até, por que não dizer, uma função terapêutica, uma função de organizar os pensamentos. Escrever começou assim. E eu era realmente muito, muito pirralha. Quinta série, talvez, sexto ano, algo assim. Sexto ano não, que na minha época era sexta série. Muito pequena, assim. E era um lugar de refúgio. Refúgio não é nem a palavra. Era um lugar íntimo, era um exercício pessoal e individual. Quando eu descobri, eu acho que já foi um pouco tardiamente, quando eu percebi que a palavra era uma forma de expressão e uma forma de arte, já depois da adolescência, assim, já bem mais adulta. Mas as palavras, elas me acompanham mudando de lugar da minha vida desde então, desde pequena. Então, como foi também assim a sua infância em Carpina? Uma infância no bairro Santo Antônio, a gente morava lá na Coab 1, na quadra da igreja, era a rua I, número 14. Uma infância normal, escola pública, bicicleta, transitar pela cidade era uma coisa muito diferente, muito mais pé no chão, vamos dizer assim. Por exemplo, não tinha mototáxi, tudo que a gente queria fazer era de bike. E era uma infância de rua, de brincar na rua, de ter um desenvolvimento muito orgânico, muito ligado ao que a cidade era e respirava na época. Não era esse grande acesso a equipamentos de cultura ou a excelentes materiais de literatura e música e arte, mas era o que a cidade oferecia. Eu acho que a gente aproveitava muito bem, assim, tinha uma ousadia, tinha uma curiosidade ali, e a gente se virava com o que tinha, com o que existia, para a gente ir virando gente ao longo do tempo. E você lembra quando foi que você produziu seu primeiro texto? Que texto você escreveu? Você ainda traz isso na memória? Eu não lembro não, mas eu tenho ele. Engraçado. Eu tenho todos os meus diários e agendas, desde que eu era muito pequena. Então tem um caderninho azul, um adesivo preto assim na capa, que ele está muito, mas tão bem guardado que há muitos anos não visito. Mas eu tenho tudo registrado. Então tem primeiros poemas,
primeiras, que não era aquele tom de querido diário, tal, não. Eram as primeiras impressões de mundo, eram os primeiros estalos ou tentativas de organizar o pensamento, organizar a cabeça. Ele existe. O primeiro texto meu, ele existe, mas eu não vou saber te dizer qual é, mas ele está nesse caderninho, esse caderninho está guardado, as 7 chaves, assim como todas as minhas agendas ao longo da vida. Caixas e mais caixas de agendas e diários. É engraçado, né? Mas eu não vou lá não, é muito perigoso. É melhor não ir, por enquanto. E assim, desde a sua infância, alguém te incentivava a escrever? Você se inspirava em alguém? Ou realmente eram produções mais silenciosas, mais coisas tuas pessoais? Eram silenciosas. Eu não tinha referência próxima, tipo, ninguém da família escrevia, nenhum amigo escrevia para a gente trocar texto e ver. Eu não tinha achado a minha turma ainda, eu não tinha compreendido a Zona da Mata como território de literatura ainda, eu não tinha achado os meus pares. Então, a escrita talvez ela tenha vindo como uma consequência aos processos de leitura, que eu sempre gostei de ler. Eu não li tanto quanto eu gostaria na adolescência, na infância, mas o que me chegava eu consumia com muita avidez, assim. Acho que o processo de botar para fora enquanto escrita era meio resultado do que eu botava para dentro enquanto leitura. E o incentivo que uma adolescente nos anos 90 tem para escrever é a aula de redação, né? Tive boas professoras de redação no Pio Décimo, língua portuguesa. Professoras inspiradoras, mas o texto na escola e no formato de redação ou de produção textual, ele tem o tom da obrigatoriedade. E quando bota a obrigatoriedade, a poeta sai de cena, aí vai embora, não quer nem saber. Eu fico lá meio responsável, faço, já fazia minhas coisas com muita, com muito esmero, mas o feeling da escrita, quando diz é para fazer obrigatoriamente, então é para entregar amanhã, aí a poeta vai dormir, ela não quer não. Ela quer liberdade de fazer. Começou aí, entendi isso a partir daí. Certo, você fala assim que esse processo de escrita inicialmente foi algo muito seu, né, muito pessoal. Mas de fato, quando é que você se viu escritora? Quando é que você entendeu, não, agora Esther Liu é uma escritora? Quando foi que essa ficha caiu de fato? Eu publiquei a primeira vez numa coletânea chamada Novos Poetas Carpinenses. Se eu não me engano, é 2008, esse livro, que é uma compilação de textos. Depois dessa coletânea, eu publiquei em algumas outras coletâneas, aqui em Recife, em outros lugares, mas publicar em coletânea nunca fez eu me sentir escritora. Eu me senti escritora quando eu publiquei meu primeiro livro sozinha. Porque quando você publica o primeiro livro sozinha, é como você botar o filho no mundo. Aquele objeto vai estar vinculado à sua pessoa, é como se você chancelasse. Agora não tem para onde correr. Tem um livro aqui, ó, de poemas, tem teu nome. Tu é poeta ou tu não é? O que é que você quer? O que é que se sustenta nessa ação? Foi da publicação do Vermelho Alcalino, em 2015, quando eu assinei o livro e disse, eita, tá no mundo, agora não tem como correr, como voltar atrás. E foi bem massa, foi um processo incrível, porque saiu por uma editora independente, aqui de Goiânia, Porta Aberta Editora, que é editora de Volney, e foi meu primeiro editor, assim, a pessoa que pega o texto, que organizou ali no livro, que me mostrou, é assim, Lio, o formato tá legal, eu, pô, que massa, vamos lá. Curti a relação minha com ele como editor, também me trouxe aquilo formatado, assim, olha aqui, o seu trabalho é esse aqui. Foi bem interessante. Foi aí que eu me senti realmente uma escritora. E como foi a percepção dos familiares, amigos, que estão mais próximos de você, que não te conheciam ainda como escritora e vê realmente agora os teus textos? Qual foi aquela impressão sua de ver as pessoas lendo o teu material agora? Primeiro, você se lembra, você se toca que você tem que sustentar. Sustentar a palavra dita, sustentar a palavra escrita, sustentar o livro publicado, que significa dizer que aquilo vai te acompanhar e que você tem que tomar para si. Tomar para si não, manter consigo aquelas ideias, aquele pensamento, aquele jeito de manipular a linguagem. O que é que se usa aqui nesse tecido verbal? Como é que ela manipulou isso aqui? Que tipo de poema é esse? Que figura de linguagem ela usou? É assim que ela manifesta. Então, tudo isso eu olhei, disse, pronto, agora isso aqui tem que ficar de pé, até pelo porquê. Para alguém que começa a escrever escondido assim, para foro íntimo, quando isso é publicado, chega a público, você fica meio arredia com as reações, né? E como é sempre um microcosmo, assim, a nossa microbolha micropolítica, as opiniões têm afeto, vêm com afeto das pessoas que me conhecem, que gostam de mim, aí era sempre como é que eu digo? Um afago. Ver as impressões dos outros era um afago.
mas sempre também muito, muito certa de manter de pé o que eu tinha publicado, o que eu tinha dito. Tenho uma responsabilidade sobre as coisas ditas, escritas e publicadas. Verdade. E o que é que você, assim, os temas, né? Como é que surge essa inspiração dos temas? O que é que você seleciona para ser poesia, para ser conto? Atualmente, o que é que te inspira a escrever? O que é que eu seleciono para ser poesia e para ser conto? Engraçado, eu já respondi essa pergunta algumas vezes, eu vou responder do mesmo jeitinho. O texto, na minha prática, eu escrevo todo dia. Não significa que tudo que eu escrevo todo dia presta, mas significa que todo dia eu mexo nos meus rascunhos. E eu sinto, a partir dessa experiência, a partir de tantos anos brincando ali, manipulando a palavra, eu sinto que o texto traz essa vocação. Às vezes eu estou ali às voltas com um poema e não está saindo, e aí eu olho, eu gente, não, mas isso não é poema, isso é uma prosa. Olha aqui, essa história eu posso contar assim, desmancha os versos, reorganiza tudo, e o texto mesmo, pela sonoridade das palavras, pelo ritmo, pelo pulso, ele vai dizer se ele é uma letra de música, ele vai dizer se ele é um poema metrificado, se ele é um poema mais livre, se ele é um mini conto, se ele é um conto, se ele é um trecho de uma coisa maior. Eu acredito que o texto, ele traz essa vocação, vem com ele. E isso não tem nada de místico, isso tem de intimidade com as palavras, sabe, de saber, porque não tem aquela de você da inspiração vir e você produzir um texto perfeito. Isso acontece, mas comigo é bem raro. É massa quando acontece. Mas eu acredito na escrita como trabalho. A ideia maravilhosa, ela vem. Mas o que, é que você vai fazer com aquela ideia maravilhosa? Você vai ter que malhar, querida. Que é o crossfit da palavra. Você malha mais, você cansa. Você deixa descansar ali no carbureto. Você volta para ele uns dias depois. E assim o texto vai se revelando, vai me dizendo o que é que ele quer ser. Inclusive, Esté, estamos numa região marcada, né? A Zona da Mata, aqui da cidade de Carpina, onde a gente vê a produção literária ainda está muito tímida. A gente não tem tantas mulheres escrevendo, produzindo, né? Então, assim, como é que você analisa essa cena literária aqui na Zona da Mata, as produções, o incentivo que as mulheres, outras pessoas podem ter para a produção literária? Como é que você aborda isso? Incentivo não tem não, viu? Não vai ter, não terá. Não é que a gente não tem muitas mulheres produzindo, eu acho que a gente não tem muitas mulheres publicando. Porque meio que tirando por mim, pela minha experiência, uma coisa é a sua escrita de gaveta, outra coisa é a escrita que você mostra ao mundo. Isso. E para sair de um lugar, deste lugar inicial, e chegar à publicação, e chegar a se colocar como escritora, para mim foi um caminho longo. Eu acredito que tem muitas mulheres aí no armário, com suas coisinhas guardadas, com algum tipo de insegurança, ou de síndrome da impostora, ou de autossabotagem. E eu quero dizer uma coisa para elas, para vocês: ninguém vai lhe ajudar, não, viu? Trabalhe, se coloque, porque incentivo primeiro é interno, primeiro vem de você. E faça e sustente. Faça, sustente e bote no mundo. Eu acho que escrever é um ato de coragem. Eu acho que escrever é um ato político. Eu acho que escrever é um ato feminista. Não vai ter ninguém para te fazer trancinha no teu cabelo, te colocar no colo. Ai, vem, quero ver teu poema. Não. Você vai ter que fazer seu poema chegar onde você quer que ele chegue. Precisa de uma força, né? E as pessoas têm essa força. Aí, escondidinha em algum lugar. E em 2017, você foi a ganhadora do Prêmio Pernambuco de Literatura Foi. e houve assim um marco também na tua trajetória. Então, como é que foi o sentimento de receber esse prêmio? O que Foi. significou para você? O que foi que mudou a partir disso? Foi uma doideira, porque a gente vai sempre falar desse livro, né? É um livro importante, porque mesmo que eu já me sentisse escritora lá em 2015 com o Vermelho Alcalino, quando você ganha um prêmio, vem um nome cresce, né? Fica aí, tá. Aí vem, entre aspas, premiada. Olha, gente, pelo amor de Deus. Mas, assim, é um livro de que eu gosto muito. Ganhar esse prêmio, ter sido a primeira mulher a ganhar esse prêmio, eu só vim entender a potência disso um pouquinho depois, quando algumas amigas me procuraram e me disseram: ai, Liu, eu escrevo escondida, ou ai, Liu, eu vou botar também. Ou então, eita, você me encorajou. Aí eu entendi que simbolicamente, tinha uma importância para outras mulheres, enquanto fonte de inspiração mesmo, enquanto caminho possível, sabe? Porque, agora, sabe o que acontece também? Por que muitas mulheres não ganham o Prêmio Pernambuco? Porque muitas mulheres não escrevem a obra no Prêmio Pernambuco. Porque falta aquele estalo, daquele lugar da escrita pessoal e íntima, até o lugar da escrita que você trabalha e bota uma força nela para poder botar para um prêmio, para poder botar numa editora, etc. e tal. Enfim, é um caminho, tem muitas delicadezas envolvidas. Assim, eu falo a partir da minha perspectiva, mas cada pessoa tem suas delicadezas, suas inseguranças, né? E a gente nem está fazendo terapia aqui, mas está também de algum jeito. Que arranja um lugar, deixa vazar isso de alguma maneira,
né? Eu fico, acho uma responsabilidade tão grande. Viu, você é inspiração. Sou, não, mulher, eu estou aqui num corre tão grande, eu estou aqui botando uma força tão grande para que isso exista, sabe? Bota também, bora! Tem um negócio assim, bora! Eu sempre acho que o feminino, ele tem essa coisa da força do coletivo, funciona muito no feminino, porque a gente precisa e a gente cresce e se multiplica muito nas presenças umas das outras. Então, para escrever, para publicar, ou para ser qualquer expressão artística, você vai procurar quem são as outras meninas que estão fazendo, como é que elas estão fazendo, assim, qual é mais ou menos esse caminho, sabe? Enfim, eu acho que é por aí. E assim, observando teu texto, teu material, a gente vai observar, apresentar alguns temas, né? Como a política, o corpo, dores sociais. Então, por que esses temas são tão presentes na tua produção literária? Porque eu escrevo ou eu tenho uma úlcera. A escrita reativa é uma escrita politicamente, depois até de uma certa maturidade, ela politicamente ela vem como uma forma de reação. Ah, eu não posso dar um murro na cara, não, então eu vou ter que fazer um poema. Então é o meu jeito de me manifestar, de contribuir, de me colocar, de estar no mundo, né? Assim, nossa, é um jeito. Eu acho que tem a resposta correta a essa pergunta. Os temas que boiam, que eu boto para fora, são os temas que eu não consigo digerir. Aí, para não adoecer, a reatividade vem através da arte. A obra mais recente de Sterlio foi lançada em 2023 com o apoio do Fucultura e se chama Balaclava. É uma coletânea de 30 poemas que representam um grito feminista através da literatura, abordando a violência e o impedimento sofrido pelas mulheres, especialmente as do interior. Esther, fala um pouco sobre a concepção desta obra e o que ela significa para você. A concepção desta obra foi engraçada, Josi. Foi projeto de Fucultura, né? E a gente botou. O livro existia enquanto esboço, enquanto rascunho. A gente botou esse projeto na pandemia, eu e Mary. Só que, passado o nosso tempo, nosso período de quarentena, toda a mudança que a gente viu acontecer no mundo, politicamente, socialmente, tudo que a gente atravessou, quando chegou o momento de executar o projeto, quando o dinheiro do Fucultura entrou, que você sabe como é isso, já tínhamos atravessado o inferno. E o livro ele teve que ser, eu precisei botar muito mais força dentro dele, porque ele é assim um livro feminista, mas ele é um livro político pra caramba. É um livro amoroso também, tem poema de amor ali dentro, tem muita geografia, tem muita zona da mata nele, e tem muita política, tem muita reatividade às coisas que a gente atravessou, que a gente passou. Então foi preciso eu botar. É como se você pegasse um material, olha assim, mas essa marretada aqui tá muito devagarinho. Eu não vou bater, eu não vou amassar o que eu quero amassar com essa força, não, tá pouca. Aí eu refiz muita coisa, eu tirei coisa, eu enxertei coisa. O livro ele tem dois momentos. Eu sentia ele pronto, se eu tivesse conseguido publicar antes de 2020, não consegui. Aí atravessamos aquele período tenebroso. E quando eu precisei botar ele no mundo, eu precisei injetar um negócio ali nele, uma potência que talvez também eu nem tivesse essa potência antes de atravessar o que a gente atravessou, né? Então precisei botar a minha voz, mudou, a gente mudou. A gente é um bando de traumatizado. A gente, né, precisa entender o mundo e botar uma força no mundo de um jeito proporcional, né? Que é a força do oprimido. Tem que ser proporcional à porrada que o mundo nos dá. E aí foi isso. Ele tem dois nascimentos, vamos dizer. Ele estava pronto, e aí aconteceu um monte de coisa, aí projeto, não sei o quê, porque publicar exige dinheiro, e depois ele precisou de um tapa, de um retoque bom para poder existir como o livro que ele é hoje. Eu adoro esse livro. Eu acho que ele tem uma potência, sim, E, boa. e como foi esse processo criativo ao longo da pandemia, nesse período de pandemia, né? Como é que Uma tá esse loucura. sentimento nesse. Eu escrevia todo santo dia. Eu escrevi um livro na pandemia, com o edital Aldir Blanc, chamado Breves Fogueiras, porque são pequenos continhos. Fogueiras que acendem, queimam e apagam, muito rapidamente. E eram pequenos contos que eu escrevia e publicava no Instagram. Por quê? Porque eu estava isolada, eu precisava me comunicar, precisava trocar com alguém. Então, todo dia eu fazia uma postagemzinha dessa. Eu disse, poxa, vou fazer o seguinte, eu não vou postar e vou ver se eu consigo continuar escrevendo todo dia pequenos continhos. E aí parei as postagens e continuei escrevendo e o livro veio a existir ainda no processo. Eu lembro que o lançamento foi aqui, foi virtual, porque a gente ainda estava de quarentena e tal, mas foi um livro que foi fruto do nosso isolamento, de todo o trauma que a gente passou, né? E também foi um livro reativo pra caramba. Acho que ele tem o seu lugar. E o Balaclava, como livro depois dele, é um pouquinho mais distante,
depois da travessia, vamos dizer assim. E a escolha, Esté, desses títulos para os livros, porque é algo realmente que o escritor produz o texto, mas viu o título, né? O que colocar no título. Então, como é que vem essa inspiração dos títulos? Porque, por exemplo, Balaclava, Das Tripas Coração. Então, É, são temas bem significativos também para os títulos do seu livro. tem que ter um nome bom, né? Acho que quando a gente acha o título, a gente acha a roupa do livro, assim, sei lá, o acessório mais importante, ou o banner do livro, né? O título do Das Tripas Coração eu ganhei de presente do meu cunhado. Pedi para ele, estou escrevendo um livro de contos assim, assim, violências, feminismo, não sei o que, e ele, é bom pra caramba, de Juliana, é bom pra caramba com o título. Ele me deu ele. Vermelho Calino, quem me deu foi Volney, Breves Fogueiras, a gente mexeu, e eu consegui escolher. E Balaclava, você sabe que Balaclava é aquela touca ninja, só deixa aparecer os olhos, que é um equipamento de proteção, é a maior máscara que existe. E a gente passou a pandemia inteira em crises, né, com a máscara, né, uma coisa que protege, eu tenho muita agonia de coisa no meu nariz, na minha boca, então protege, mas sufoca, mas salva a vida, esconde, mas mostra. Então eu fiquei nessa procura de uma palavra que resumisse um pouco aquele momento, aquela simbologia, e a maior máscara de todas é uma balaclava, é por isso que é balaclava o nome desse último, que é esse equipamento, tanto que ele pode ser para o bem e para o mal, né? Touca de proteção para esporte, é do bandido, é a touca ninja do policial, ela tem vários usos. É o que te incomoda hoje, assim, no Brasil? O que você desejaria transformar pelas palavras? Tudo. Eu posso escolher tudo? Pode. Amor, o mundo tá uma loucura, né? O Brasil tá, mas o mundo também. A gente sabe que a gente tá aqui conversando nessa linda manhã de chuva e tá chovendo bomba no outro lado do mundo, assim. Eu tô incomodada com tantas coisas ao mesmo tempo. São tantas e tantas e tantas pautas. E tantas pautas exauridas, inclusive, assim, a gente não sabe pelo que lute, né? Porque, caramba, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Eu acho que o mundo ele está num momento de aquele freio de arrumação de mundo, assim, está tudo esquisito. As pautas das minorias também não acham um caminho ainda. A gente está no meio do caminho desse lugar da voz da mulher que a gente já discursou, já brigou, já reivindicou, e ainda não chegou, que acho que talvez a gente nem veja. Nossas futuras descendentes verão das pautas das mulheres, das pautas das minorias. É uma loucura. Você acorda e fala assim, com o que eu vou me incomodar hoje? O que é que vai encher meu saco? Tem muita coisa errada acontecendo. Assim, tá difícil, tá difícil. Mas vai melhorar. Só que não. Mas vai. Que conselhos assim, você daria para uma menina, uma mulher que está produzindo, está escrevendo, mas ainda é muito tímida, só para si? Né? Que conselho você daria para que elas também tivessem essa coragem de escrever e de colocar os seus escritos para o mundo? O conselho que eu dou é não faça como eu, não demore tanto. Vá botando, vá fazendo. O conselho que eu dou para quem escreve, sempre, meninas, meninos, que me perguntam ou que chegam com esse questionamento, você escreve? Escreva. Mas por que eu sou poeta? Você escreve ou você assiste televisão? Porque se você assiste televisão todo dia, você pode sentar e produzir um texto todo dia. Né? Você fica lá no Instagram, guarde seu telefone aqui, 40 minutos, escreva. Vai prestar? Não, não vai prestar. Mas é um exercício, é um ofício. E ofício a gente realiza todos os dias. Presta todo dia? Não presta todo dia, gente. Tem dia que só sai porcaria. Mas é uma atividade, é um exercício. De porcaria em porcaria, brilha uma ideia ali, sai uma combinação acolá, sabe? Então, é escritora? Escreva. Só isso. E publique. Publicar hoje em dia, mesmo que não seja no formato de livro, publicar, tornar público. Tipo assim, teu Instagram, as pessoas que te seguem no Instagram sabem que você escreve, tem alguma coisa tua escrita? Se não tiver, bota, porque já é um caminho, já vem um feedback, já vem uma resposta. E aí as coisas vão se desenhando. Aí eu vou dizer só uma coisa, daqui a um ano você vai morrer de vergonha daquele texto do ano passado, mas aí não tem problema, já passou, você apaga. Né? Porque é uma construção, é uma evolução. E como tudo que é ofício e que é arte de ofício, requer essa dedicação não é rígida, mas é constante. Requer uma constância. Então, meninas, escrevam. Vai estar bom? Não sei, não importa. Apenas façam. O gesto de fazer é importante. Como é importante para uma bordadeira bordar, como é importante para uma costureira costurar, sabe? Como é importante para um guitarrista treinar ali, ó, as mobilidades, as agilidades das mãos. É um saber. E como um saber, ele precisa de
se expandir. E o conselho número 2 é leiam, né? Leiam, leiam. Você gosta de guitarra, você escuta os guitarristas. Se você gosta de escrever, você tem que ler. Você tem que saber que está sendo escrito, foi escrito antes de você, para você não ficar o tempo todo assim achando que você está inventando a roda. Sendo que antes de você, ó, tem um mar de gente. Já inventou todas as rodas. E seu desafio é inventar outra coisa. É uma loucura. Tem algum tema ainda, Esther, que você não escreveu ou que você sonha em escrever? Os meus rascunhos são uma loucura. Então, o que você imaginar de tema, de pirulito, a guerra nuclear, tem lá. Ele tá rindo ali, porque. Mas é verdade, é um mar. Primeiro é um mar, os meus rascunhos são um mar. Cheio, imagine, a água cheia de entulho e você ali nadando. E aí eu fico nadando nos rascunhos. Vez ou outra eu esbarro em algum entulho e aquele tema me provoca ou me toca de alguma maneira e eu tenho que desenvolvê-lo, porque se eu não desenvolvê-lo eu vou ter um chilique, vou ter uma crise de ansiedade, vou ter um chilique. Aí os temas, eles são, mais uma vez voltando, a minha reação às coisas. Como eu respondo ao mundo as porradas que o mundo me dá. Então tem uma porrada de tema ainda que eu não bati. Quando eu bater você saberá. Você... Vamos divulgar sim. E em cada linha escrita por Esther, há um rastro de fogo e afeto. Carpina não é apenas o lugar onde ela mora, é o lugar onde ela escreve o mundo e escreve as mulheres, com tudo o que elas são: força, dor, beleza e reinvenção. E para encerrar, Esther, se pudesse deixar em uma única palavra ou frase para definir o que a cultura ela representa para você, o que ela deveria ser. Ai, gente, cultura é o quê? Uma sopa cheia de coisa dentro. Um caldo de coisas acontecendo e fervendo na cidade. Às vezes o fogo está baixo, né? Então a fervura é mais morgadinha. E às vezes, né, com os incentivos, verbas públicas, né, atos políticos, interesse político e social, às vezes esse caldo borbulha melhor. Porque a gente sabe que cultura ela gera renda, ela gera nossa qualidade de vida, inteligência, evolução, tanta coisa, mas ela precisa desse incentivo. Então, fazedores de cultura, fazendo na raça, eu já estou morrendo de pena faz muito tempo. Sabe? Eu quero que o poder público olhe assim e entenda. Este grupo aqui de Maracatu, ele precisa de dinheiro para existir. Esta galera aqui da música precisa de um espaço para ensaiar. Eu gostaria, ai, nossa, eu perguntar se está errado no mundo, se ficar mais meia hora que a gente fala. Gostaria que não chovesse tanto de baixo para cima, porque a gente, enquanto artista, a gente dá. E aí para avisar para os políticos chegarem e entenderem o que é que a sociedade está ganhando enquanto a gente trabalha por nada, ou por amor, ou por tão pouco, sabe? Eu gostaria que aumentasse a chama dessa fervura para poder a gente, por exemplo, ser uma Carpina com mais ebulição cultural, com mais coisas acontecendo. Que não fosse tomada por um marasmo, por uma inércia que às vezes me incomoda profundamente. Aí eu vou me embora, vou para a cidade, vou para a Zona da Mata, vou para Nazaré, vou para Goiânia. E antes de encerrar, Esther, eu queria que você falasse para a gente, né, onde o nosso público pode ter acesso ao seu material, ao seu livro, como pode também ter acesso às suas produções. Os meus livros eu mesma vendo, eu me autopublico. É só entrar no meu Instagram, estherconz_liu, e aí eu envio para todo o Brasil. Estou vendendo ainda, só tenho balaclava, o resto está esgotado. Não sei se feliz ou infelizmente, mas estou vendendo balaclava ainda. E as minhas coisas estão muito no meu Instagram. Meu perfil do Instagram tem cheio de coisinha de literatura, de texto, de trocas que eu faço com a galera que também produz. E é isso, redes sociais, né, Fia? Porque a gente mora longe, né? Eu moro em Carpina, eu preciso me comunicar com o quê? Com o mundo inteiro. Então, rede social, ela se rende, aprende a usar e bota a boca no trombone, com o trombone que tiver, que vier. Obrigada, Esther, pelo carinho, pela atenção. Eu que agradeço. Foi um prazer. E esse é o Nossa História, Nossa Memória, uma produção que escuta as mulheres que fazem a cultura acontecer.